Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo, para você não perder nada. Hoje vou ensinar vocês a decorar um bolo de 3 andares do início ao fim, então vai ter detalhes em pasta americana, eu vou pintar ele com a bombinha, vou aplicar o chantilly, colocar um bolo em cima do outro, tudo isso em apenas um vídeo bem rapidinho para vocês, combinado? Então bora assistir o vídeo todo para você não perder nada e já vou pedindo para você, bora compartilhar, se inscrever e o canal chegando em 30 mil inscritos vou trazer um vídeo bem legal para vocês também. Então para isso é muito importante você compartilhar e assinar o sininho de notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber. Aí às vezes você pode falar, Lucas, mas ano passado você já não postou um vídeo tipo esse? Sim, o ano passado eu postei um vídeo tipo esse, porém o que aconteceu? Esses dias eu tava vendo os vídeos antigos e acabou que o áudio não ficou muito bom, sabe? Então agora eu tô refazendo o mesmo bolo para vocês, porém com uma qualidade um pouco melhor no áudio e tudo mais, e eu vou editar ele mais rápido para não ficar um vídeo muito cansativo, combinado? Então vocês podem reparar que primeiro eu iniciei sovando a pasta americana. E aí, gente, é só pasta americana, não é pasta para flor, não é pasta de pastilhagem, nada. É só pasta americana mesmo. E aí eu tenho uma bombinha, que é aquelas de pintar bolo, e aí eu coloquei, se eu não me engano, eu acho que eu coloquei saquê. Porém, você pode colocar álcool de cereal sem problema nenhum. E agora eu vou utilizar esse pó dourado verdadeiro, que ele é da marca da Sugar Art, mas você utilize o que você achar melhor. E, gente, o que acontece também? Aí vocês podem reparar que nesse vídeo eu acho que eu vou estar de boné, regata e tudo mais, mas é porque não era um bolo para cliente, era um bolo que eu ia fazer para o pessoal lá da casa da minha avó, que ela estava fazendo 50 anos de casado. Então, aí acabou que eu fiz o bolo daquela forma mesmo e tudo mais, mas é porque era um bolo para casa mesmo. Mas se você for fazer para vender, é muito importante utilizar a touca, tudo certinho para manter o máximo de qualidade e higiene possível. Aí vocês podem reparar que eu coloquei o pozinho e eu vou colocando até eu achar numa quantidade que fique bom. Aí eu vou colocando o álcool de cereais, o pozinho, até eu achar que está numa textura legal. Aí, gente, eu não gravei fazendo todos esses detalhes, mas vocês viram como que eu fiz um, e eu fiz exatamente a mesma coisa, porém em outros moldes e tudo mais, para poder utilizar aí na lateral do bolo e tudo mais. Gente, é bem facinho de fazer isso mesmo e é bem rapidinho. Aí agora eu vou vir pintando com a bombinha, e a bombinha aí, vocês podem reparar que eu vou fazendo movimentos de vai e vem. É muito importante a gente fazer isso, porque se você ficar fazendo um movimento com a bombinha parada, vai acabar caindo muito dourado em uma parte só e vai acabar que às vezes pode ficar manchado e tudo mais, então não é legal. Aí eu vou pintando aí e vocês podem me perguntar, mas Lucas, não era mais fácil você fazer o bolo, depois pintava isso rapidinho, fazia isso? Não, eu optei em fazer isso um pouco antes, porque aí o pó já vai absorvendo aí na pasta americana, dando aquela secada para quando eu fosse aplicar no bolo, não tivesse molhado, sabe? Para ficar manchando o dedo e tudo mais. Aí, gente, olhem para vocês verem, é praticamente isso o nosso primeiro passo do bolo. Aí agora que já está tudo bonitinho, bora aí fazer o chantilly para decorar esse bolo. Nessa época eu ainda estava utilizando o Flashman, e esse Flashman aí, ele tem 1 litro. E o que acontece? A cidade aqui onde eu moro, de distância da casa da minha avó, é mais ou menos 1h30 de viagem, sabe? E o que acontece? Eu fiz o bolo, levei o chantilly, tudo para lá, porém, já que a batedeira era a mesma, sabe? Mas já que a geladeira é outra, teve um tempo de transporte, então o chantilly acabou esquentando um pouco, depois foi de novo para a geladeira. Então teve vários fatores que acaba que por causa de não ser a cozinha da gente, a gente não está muito acostumado, mas no fim das contas dá tudo certo. E vocês podem reparar que foi bem fácil de fazer mesmo, eu só coloquei o chantilly, eu coloquei eu acho que uns meio litros de chantilly, 600 ml, e junto eu adicionei aí umas 2 colheres de pó para glacê real, e eu vou colocar um pouquinho de leite condensado também. Aí o leite condensado é bem pouquinho mesmo, mas se você preferir pode utilizar açúcar de confeiteira, açúcar refinado também.
Então, gente, eu bati até esse ponto, olhem, vocês podem reparar que o chantilly está até cortando de tão firme que ele tá. Eu optei em utilizar o chantilly um pouquinho poroso mesmo. Eu sei que eu poderia ter hidratado mais, até vendo o vídeo agora. Se fosse eu, se eu tivesse novamente fazendo esse bolo, eu hidrataria um pouquinho mais. Porém, o que que acontece? Já que esse bolo ficaria exposto praticamente o dia inteiro lá na mesa, eu optei em fazer com chantilly um pouco mais firme para não ter problema. E sem brincadeira, eu fiz esse bolo na parte da manhã e ele ficou tipo até umas 6 da tarde aí, inteirinho na mesa, tudo bonitinho, sem derreter, sem problema nenhum. Então pode fazer massa minha, que é muito boa, pode fazer recheio meu, que é muito bom. Pode fazer o chantilly que vai dar certo e não vai derreter. Então vocês podem reparar que maravilha que vai ficando. E o que que acontece? Esse bolo eu vou fazer ele numa forma de 25 centímetros de diâmetro. E o outro vai ser um bolo de 15 centímetros de diâmetro. O outro ficou com 15 por 10. E esse o que que aconteceu? Ficou com 25 por 8. Ficou faltando 2 centímetros. Porque quando eu fui fazer a massa, de vez eu fazer a massa do tamanho certo, eu acabei fazendo um pouquinho menos porque eu esqueci. E aí o que que aconteceu? Ele ficou um pouco mais baixo, mas depois vocês podem reparar que ele chegou com os 10 de altura, porque embaixo eu coloquei uma base de isopor para dar o tamanho exato e não ficar desproporcional, sabe? Aí vocês podem reparar que primeiro eu fiz uma pré-camada. E Lucas, é importante fazer essa pré-camada? É importante sim, porque é a pré-camada que vai dar um resultado melhor aí, já ainda mais que vai ficar um tempo exposto. E a pré-camada é bem legal também para segurar todos os farelinhos de bolo. Então, enquanto eu vou fazendo a pré-camada, gente, por favor, bora compartilhar, se inscrever. Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que eu faço esses vídeos com muito carinho para vocês, muita dedicação. Então, agora eu vou espalhando o chantilly. E como eu falei para vocês, vocês podem reparar que essa bailarina que eu estou utilizando, nem a bailarina que eu utilizo agora, é uma bailarina mais antiguinha, ela é um pouquinho mais complicadinha para girar, mas no fim das contas dá tudo certo. Aí eu vou espalhando chantilly, nessa época eu ainda espalhava chantilly com o bico de confeitar, né? Mas você faz do jeito que você achar melhor. Aí eu vou colocando, e agora vamos falar a respeito de recheio. Por causa de ser um bolo de andar, você não pode fazer, por exemplo, um bolo de mousse de maracujá, mousse de chocolate. Eu não indico por quê. Porque já que é um recheio que geralmente vai chantilly, é um recheio muito leve, se você utiliza ele, quando você coloca outro bolo em cima, é perigoso acabar fazendo muita pressão e acabar que o recheio do bolo de baixo vaze. Então, se você quiser fazer um bolo de mousse, você pode fazer o bolo de cima de mousse e o de baixo você faz ele com recheio mais firme. Esses dois bolos que eu vou mostrar para vocês foi no recheio de prestígio, porém o meu avô com a minha avó prefere massa branca. Então é massa branca e junto aí eu fiz um recheio de prestígio que ficou bem gostoso, inclusive já tem receita no canal e aquela que eu ensinei vocês há um tempinho atrás. Aí agora eu vou vir passando a espátula e vocês podem reparar que eu vou passar a espátula, eu não vou gostar do resultado e eu vou trocar. Eu poderia apenas excluir esse pedaço do vídeo? Poderia, porém eu não optei em fazer isso, porque eu sei que às vezes vocês têm dificuldade, não gostam do resultado, e eu vim mostrar para vocês que mesmo que vocês não gostem, vocês podem trocar e sem problema nenhum. Então não gostei, agora vou trocar para essa outra espátula. Vou passando aí. E vocês podem reparar que vai ser um bolo de 3 andares. Então, o que que acontece? Vai ser 2 bolos verdadeiros e um de isopor. Aí acabou que, eu não sei, eu acho que eu não gravei alisando o bolo de isopor, mas é praticamente a mesma coisa desse e fica bem legal também. E eu gosto de fazer o bolo de isopor porque já que não era muita gente, não tinha necessidade de ser um bolo muito grande. Aí agora com aquela mesma misturinha que eu ensinei vocês a fazerem aí para pintar as decorações, eu vou pintar meu bolo aí de dourado. Aí também, gente, uma coisa que eu vou dar uma dica importante para vocês. Se vocês estiverem aplicando e vocês verem que está muito clarinho, não está tonalizando direito, adiciona um pouquinho mais de pó que esse problema vai acabar, combinado? Aí, gente, agora eu vou falar também em relação a valor, se eu fosse vender, e em relação a peso.
Primeiro vamos começar com o peso. Esse bolo, gente, por causa de ser um recheio bem pesado, o bolo de baixo deve ter ficado com uns 4 kg de bolo e o bolo de cima aí com 1,5 kg por aí. Então deve ter ficado com 5,5 kg de bolo. Porém, eu vou falar que é uns 5 kg, ok? Aí o que que acontece? Se for para vender esse bolo, eu venderia ele no valor de uns R$ 250 aí. Porém, como eu sempre falo para vocês, vai depender de região para região, do valor que você gasta nos seus produtos de confeitaria, por quanto que você quer ganhar aí na mão de obra. Então, tudo isso influencia, ok, gente? Eu não vou falar, ai, vende por tanto, porque assim você vai estar lucrando, e não vende por tanto, porque assim é muito caro. Não. Vai depender de região para região, tem região que é mais cara, tem que é mais barata, então tudo vai variar. Aí, gente, agora é aquele momento tenso que a gente fica extremamente nervoso com medo do bolo quebrar, mas no fim das contas deu tudo certo. E eu nunca tinha feito um bolo assim, sobreposição de um bolo tão grande, porque esse bolo ficou com uns 4 quilos, né? Uns 4,5 por aí. E o que que acontece? Toda vez que eu faço bolo de andar, geralmente eu sobreponho só bolo de 1 quilo, né? Então é mais leve. Aí, gente, vocês vão olhar que tenso que eu fiquei. Mas olha, vocês podem reparar que eu vou colocar o bolo, inclusive vai ficar a marca do meu dedo, mas não tem problema porque no fim das contas deu tudo certo. Gente, eu acho que acabou ficando dessa forma mesmo, porque eu tenho costume de sobrepor bolo de 1 quilo, já que esse era um bolo bem maior, tava muito pesado, gente. Aí agora eu vou fazer a estrutura do bolo, porque não adianta nada você fazer um bolo lindo, maravilhoso de andar, se não tiver estrutura, depois vai acabar quebrando, rachando tudo e não vai ficar legal. Então, vocês podem reparar que eu estou utilizando palito de churrasco mesmo. E eu sei que muita gente pode falar, Lucas, mas palito de churrasco? Sim, palito de churrasco você pode utilizar no alimento. Palito de churrasco geralmente é utilizado para colocar carne mesmo. Então não tem problema em colocar no seu bolo, desde que você avise o cliente que você precisa desse palito para dar estrutura para o seu bolo. Porém, se você não quiser utilizar, aí já tem aqueles guindastes de bolo de andar, tem diversas formas aí para vocês fazerem. Tem aqueles canudinhos também que o pessoal usa, aquele canudo mais grosso, aquele canudo de pega-balão, sabe? Então tem diversas formas aí para vocês fazerem. E o que que eu fiz? Eu afundei no bolo para eu ter uma ideia de profundidade e depois cortei vários palitinhos do mesmo tamanho para a gente poder fazer. E agora eu vou colocar o bolo de 1 quilo em cima e vocês podem reparar que eu vou colocar com mais tranquilidade porque eu já tinha mais costume e no fim das contas eu acho mais fácil. Aí, gente, agora eu vou colocar o bolo de 1 quilo e nesse momento que eu ia colocar o bolo de 1 quilo, vocês podem reparar que eu vou tremer bastante, eu fiquei com bastante medo de derrubar o bolo, mas eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. Quando eu fui fazer esse bolo, no mesmo dia eu fiz bastante coisa, sabe? Então, eu alisei o bolo de baixo, fiz o bolo de cima, eu decorei a lateral, eu fiz docinho pro aniversário também, de comemoração de 50 anos aí. Então, eu fiz bastante coisa, então eu tava cansado, por isso que acabou que aconteceu aquilo. Mas o bolo ficou certinho em cima. Aí vocês viram os detalhes que eu fiz no comecinho do vídeo. E agora eu só vou vir aplicando para fazer o acabamento final. Para deixar o nosso bolo mais bonito aí, com acabamento bem legal mesmo. E eu sei que o chantilly não tá tão perfeito e tudo mais, mas é porque não é a mesma casa que eu tenho costume de fazer o bolo, então lá tava mais quente e tudo mais, então esse foi um dos fatores. Mas no fim das contas ficou tudo certo, ficou bem legal também. Inclusive comenta aí, você já fez bolo de andar ou não, que eu quero saber, e comenta que nota que você daria para esse bolo de 0 a 10. Qualquer dúvida que você tiver também pode deixar nos comentários que eu vou responder. E comenta por quanto que você venderia esse bolo. E também comenta de qual cidade que você é. Aí, gente, parece até que esse bolo ficou com 4 andares, porque a base de baixo tem a altura de um bolo fake. Na verdade, era um bolo fake, porque a moça que arrumou a base para mim, ela comprou
E o que que aconteceu? A base que ela tinha não ficava um tamanho legal, sabe? Então a gente acabou utilizando esse mesmo como substituto, mas no fim das contas até ficou parecendo um andar, mas ficou bem legal. Inclusive vou até colocar uma fotinha aqui do lado como que ficou o bolo depois de finalizado, para vocês poderem ter uma ideia de como que ficou. Porque acabou que eu só terminei de finalizar colocando as coisas, mas eu nem mostrei o bolo acabado, porque esse dia foi bem corrido. Então assim que ficou o bolo depois de pronto, e aí eu vou colocando as flores, fui colocando. E as rosas também, eu ia colocar rosas naturais, sabe? Já que não fui eu que acabei comprando as flores, então eles acabaram comprando flor artificial mesmo, porque depois ainda dava para utilizar para outras coisas e tudo mais. Então acabou sendo essa florzinha mesmo, mas ficou bem bonito também o resultado final. Aí vocês podem reparar que o bolo já está praticamente pronto e agora a gente só vai aplicando os detalhes, vendo onde que tem alguma falhinha ou outra e a gente vai completando e vai ficando bem bonito mesmo. E a gente vai colocando as flores e lembrando também que eu estou postando esse vídeo hoje e se vocês querem que eu traga mais vídeos de bolo de andar tudo mais, comenta aí que eu quero saber. Inclusive comenta qual é o vídeo que vocês preferem que eu traga no próximo vídeo. Um bolo retangular ou vocês querem que eu traga um bolo de tema de decoração de alguma coisa? Comenta aí que eu faço para vocês o que tiver mais votação também. Aí agora eu vou colocar as florzinhas como eu falei para vocês. E eu vou vendo aí onde que está a melhor posição do bolo, onde que eu vou utilizar de frente e tudo mais. Eu vou colocando as flores também onde acabou que eu estraguei um pouquinho, né? Mas no fim das contas ficou bem legal. Aí eu vou aplicando, vou colocando. E vocês podem reparar que conforme a gente vai colocando, o bolo vai pegando uma vida, principalmente se for um bolo com rosas mesmo, aí ele vai ficar mais vivo. Porém, aí ficou bem legal também. E aí vocês podem até se perguntar onde que eu tô aí, né? Porque tá diferente. Mas como eu falei pra vocês, eu tava na casa da minha avó, então por isso que tá tudo tão diferente, tudo mais. O bolo ficou praticamente desse jeito. Aí depois eu coloquei na mesa com os docinhos, aí ficou bem bonito, ficou bem legal mesmo. Agora eu vou colocar uma vela de 50 anos também, mas aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que compartilharam, que se inscreveram. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!